Na segunda parte da aula pública sobre violência policial, Jaqueline Senhoreto responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Duas perguntas bem rápidas. Até que ponto a proposta de desmilitarização da polícia pode ser benéfica para a diminuição da violência policial? E você acredita que existe um uso político da polícia em manifestações no estado de São Paulo? A questão é um pouco maior do que a gente discutir apenas se a polícia é militar ou não é militar, né? Eu acho que a questão tem a ver com o modelo de policiamento e o foco que está colocado na política de segurança pública, né? Então, como a gente tem demonstrado aqui, a violência está sendo concentrada principalmente para fazer o controle ilegal de ocorrências que envolvem circulação de dinheiro, né? Então, a gente está vendo claramente que a política de segurança pública hoje ela visa crimes contra o patrimônio, e ela visa crimes de drogas. 70% das pessoas que são presas, certo? Elas respondem ou por crime contra o patrimônio ou por delitos ligados à venda de drogas. Portanto, nós estamos falando de uma circulação ilegal da riqueza e de uma ação policial que visa isso. Certo? E uma ação policial que não visa os crimes contra a vida. Menos de 7% das pessoas que estão presas no estado de São Paulo hoje cometeu crimes contra a vida. Portanto, não é o crime contra a vida que é o foco da política criminal. Certo? Eu acho que o fato da polícia ser militar ou ser civil, apesar de envolver uma série de coisas que a gente precisa e deve discutir, certo? Eu acho que simplesmente ter uma polícia civil que continue aplicando esse mesmo tipo de policiamento não vai resolver o nosso problema, né? E, por outro lado, eu acho que se a gente tivesse uma polícia militar de tipo comunitário que estivesse pactuando a política de segurança pública com as populações que ela atende, que estivesse tratando a segurança dos diferentes públicos, certo? Mesmo que ela tivesse uma hierarquia militar e mesmo que usasse a nomenclatura militar, ela poderia vir a servir de uma maneira muito melhor a um modelo de segurança pública na democracia, né? Então, eu acho que o problema é o que uma sociedade democrática espera da sua polícia e o que uma polícia deve responder a uma sociedade democrática, né? Eu acho que nós temos aí um tema que é a participação social nas definições da política de segurança pública, certo? Que ele é tão relevante quanto a gente discutir uma herança autoritária que está dentro dessas instituições, né? Porque me parece que há um descontentamento, sim, com o modo como a polícia funciona, não apenas por parte da sociedade, mas também por parte dos próprios policiais, né? Que se sentem, muitas vezes, ameaçados e atingidos nos seus direitos de trabalhador, né? Por participarem de uma instituição militarizada que não discute nem com a sociedade e nem com o seu próprio público interno a definição de prioridades, né? Então, eu vejo que o tema da desmilitarização, na verdade, ele é muito amplo, né? E ele deveria envolver, né, muito mais questões, certo, do que apenas o tipo de organização policial que nós queremos na segurança pública, né? Em primeiro lugar, segurança pública não é só assunto de polícia, certo? E, em segundo lugar, uma polícia civil que continuasse visando o mesmo perfil de controle do crime, né, também não serviria a uma sociedade democrática. Eu gostaria de saber se você não concorda que esse fato da negligência da justiça em investigar esses casos de mortes causadas por policiais ainda não se torna maior com a população negra. Eu acredito que sim, né? Porque o acesso à justiça por parte da população negra, o acesso à justiça por parte da população pobre, a atenção da mídia e a atenção dos próprios movimentos mais organizados, dos partidos políticos, né, dos deputados, dos formadores de opinião nesse país, está muito pouco voltada para a realidade de vida da população jovem negra de periferia. A senhora também acabou de afirmar que, na estatística, também jovens e negros eles costumam cometer crimes. Eu gostaria de saber o porquê que, quando tem esse índice, são colocados muitos negros como pessoas que cometem o maior número de crimes, né? E, assim, porque, ao meu ver, acaba sendo bem banalizado. Então, existem tanto brancos quanto negros que cometem crimes, que cometem atrocidades. Não são apenas negros e pobres quem cometem crimes. Então, eu gostaria de saber por que é batido tanto na tecla a respeito desse assunto. Isso não é verdade. Eu não disse isso.
quando a gente diz que o número de pessoas mortas pela polícia entre os negros é maior, nós estamos dizendo que entre todas as pessoas que cometem crimes, certo? A polícia tem uma série de ações que ela pode desempenhar em relação a essas pessoas, certo? Que vai desde uma advertência verbal, desde a negociação de um conflito ali, certo? Por vias pacíficas, até a prisão, certo? E o uso da arma de fogo. Numa situação. Né? E o que nós estamos falando com esses nossos dados aqui? Que, no caso da população negra e da população jovem, a polícia usa de meios mais violentos para fazer o controle do crime. Né? Mas isso não quer dizer, em absoluto, certo, que a população negra cometa mais crimes. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que, de todas as pessoas que cometem crimes, certo? E nós estamos falando também que uma parte, né, a maior parte dessa população não está envolvida em crimes contra a vida, está envolvida em crimes contra o patrimônio, né, são ocorrências de roubo, né, que vão resultar em ocorrências policiais com resultado morte, né, e que, entre essas ocorrências policiais, onde a polícia decide usar a sua arma de fogo, né, ela decide em situações onde as pessoas envolvidas são jovens e são negras. Né? Então, nós estamos falando de um mecanismo de filtragem e nós estamos falando de um racismo institucional, certo? Que opera a decisão dos policiais de quando usar a ação violenta ou não. Né? O que nós estamos dizendo, quando as pessoas são brancas, esta força policial se usa com medida, né, dentro de certos parâmetros. Quando as pessoas são negras, esse uso acontece, certo, de uma outra forma. Eu achei que essa aula foi bastante esclarecedora, assim, a relação da polícia com a população negra, com a população jovem, com essa população que protesta, que está ativa nos protestos, nas manifestações. Foi uma coisa bem esclarecedora, assim, para mostrar mesmo a realidade da nossa polícia atual do Brasil.